E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, que hoje, excepcionalmente, está entrando numa edição especial na quinta-feira, galera, para a gente falar a respeito da Escafandro número 1, o Vampiro de Polidori, por Laudo Ferreira. Então a gente vai conversar um pouco com o Laudo a respeito da HQ, como ela tá andando, algumas curiosidades da história original, mas a gente também vai falar e a gente vai aproveitar o finalzinho do podcast hoje para falar das próximas publicações da Ultimato do Bacon Editora. Então assim, você quer saber um pouco mais da Ultimato do Bacon Editora? Não deixa de clicar aqui em cima e visitar ultimatodobacon.com. A gente tem uma página da editora lá que tem várias informações, mas hoje no vídeo a gente vai dar algumas coisas que ainda não estão lá no Ultimato do Bacon. Depois desse vídeo a gente vai subir amanhã de manhã, vai estar lá nesse link falando da editora. A gente vai ter também uma página falando dessas novidades que a gente vai contar para vocês hoje. Para a gente falar de tudo isso, eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de podcast, Sr. Lucas Souza, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon. Salve, Lucas. Boa noite, cara. Bom dia, boa tarde. Como é que você tá? Grande Alexandre. Cara, a gente tá aqui naquela empolgação absurda, né? Tá chegando o Vampiro aí. Queria já agradecer ao pessoal do Catarse que apoiou aí a gente. A gente já tá 10 dias, já estamos com mais de 50% da meta atingida, mais de 70 pessoas aí já adquiriram o seu exemplar do Vampiro, que vai ser adaptado pelo incrível Laudo Ferreira. Alexandre, não tinha como falar do Vampiro de Polidori, não tinha como a gente dar uma palhinha e a gente não tá com o Laudo aqui, né? Então, queria chamar o Laudo aí. Laudo, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ô Alexandre, Lucas, tudo bom aí? Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouco desse primeiro número do Escafandro, né, do Vampiro, do John Polidori. A gente tá empolgadíssimo. Eu já falei no outro vídeo, a gente tinha lá visto o esboço inicial, o primeiro RAF da HQ completa, então assim, a gente já leu o primeiro tratamento que você deu, né, fazendo um rafzão, e como tá começando a ficar a arte. Outro dia no Instagram você fez um videozinho, a gente colocou aqui no Sobrecapa também, de uma finalização de página que você estava fazendo ali na hora. Então conta pra gente, como é que tá sendo esse processo? A gente olha aí, eu vou te pedir pra você mostrar a tua mão, porque o Laudo é assim, a gente conversa com ele tá sempre com a ponta do dedo, ó, cheio de nanquim, porque o Laudo é das antigas, ele não usa vapor, ele não usa bambu, nada, ele vai no nanquim, na pena, e isso é uma das coisas que eu acho que agregam ao projeto, né? Você desenho no A3 e no nanquim mesmo, ó, mão suja de nanquim é um grande um escultor dos desenhos, aí, um pintor das antigas. Conta pra gente como é que tá sendo esse processo, teu esquema aí de adaptar esse conto pra HQ. Olha, eu mudei um pouco o meu ritmo de trabalho, já fazem uns 3 anos, em cima de uns trabalhos, de alguns trabalhos feitos para trás aí, onde há 2 processos, né? Antigamente as coisas caminhavam meio que juntos. Eu primeiro faço o RAF todo da história em quadrinho, que é o que eu mandei para vocês. Então ali está o processo de parir, vamos dizer assim, todo o sequencial da história, toda a narrativa sequencial da coisa. E aí depois, né, aprovado para quem tem que ser aprovado ou para mim mesmo, aí eu parto para uma outra etapa, que aí é criar toda a estética, a finalização da HQ, o desenho e a arte final. Então, são 2 processos bem distintos. No RAF, tem toda aquela coisa de decupar a história, trabalhar a narrativa das páginas pares e ímpares, né? E feito isso daí, eu agora estou na parte do desenho. Levando em conta que tem essa parte aqui, né, que eu já mostrei, né, já pus na internet, que é o que vocês, né, já compartilharam, que eu faço um estudo, um concept dos personagens, né, faço estudo de figurino. No caso aqui, que é uma história passada no início do século XIX,
E como é que eu vou interpretar, por exemplo, o vampiro, né, o Lord Ruthven, e o Aubrey, o vampiro deu o Lord Ruthven, eu dei uma estética dele meio dandy, né, um cara mais refinado, enfim, há umas interpretações visuais. E aí, quando você parte para fazer HQ, que vai um pouco mais à frente, porque é aí que você entra na corrida mesmo, vamos dizer assim, né? No páreo ali para ver como é que sai a coisa. É um processo. Como eu já faço quadrinho há muitos anos, então eu já estou meio acostumado com isso. Isso é meio que automático, mas esse processo é muito saboroso de fazer. Eu acho um barato. Eu quero, antes de passar a palavra pro Lucas, só dar uma pincelada para quem está em casa. O pessoal fala assim, pô, o que é RAF? O que é decupagem, né? Tem uma série de termos que a galera não conhece. Então, para irem se acostumando, né? Quando a gente fala do roteiro, a gente está falando de um texto que é adaptado, e a partir do roteiro, que um artista vai começar a fazer, né, o tratamento em imagem. Existem algumas etapas, alguns artistas usam o storyboard, que é justamente onde você começa a definir, mas com desenhos bem crus ainda, né? Quase bonequinho de palitinho, só para você ir vendo como cada cena vai ser montada em termos de espaço e tal. Isso é um storyboard. A decupagem é você decidir que página vai do lado par, qual vai do lado ímpar, como as páginas se comportam às vezes, né? Quantos quadrinhos você vai desenhar, se 3, 3, 3, enfim. Isso é a decupagem, você realmente estudar como é que a HQ vai ficar da primeira até a última página. E o RAF, na verdade, ele é o esboço. Isso aí é o storyboard ou é RAF, Lauto? Esse é o RAF. É o RAF. Da página, 70% do que eu vou finalizar aqui. Depois puxo numa mesa de luz e finalizo. O RAF, a diferença do RAF para um storyboard é que o RAF ele é um esboço mesmo. Ele já é quase o desenho que poderia ser, né, não finalizado, porque o laudo dá mais um tratamento em cima do desenho, mas é isso, ele já é uma coisa bem avançada. O storyboard não, às vezes é só um bonequinho de palito mesmo, só para você ter uma noção das coisas. Então, Lucas, tá dado aí o glossário para quem tá em casa. Muito bom, Alexandre. No nosso último papo, eu queria ouvir um pouco o Laudo. O Laudo ele levantou um ponto que foi muito legal, e aí eu acho que tem tudo a ver com a concepção desses personagens. Ele falou da dificuldade, né, que a gente encontra ali para adaptar uma obra em que ela é narrada, né, uma obra que ela não dá voz para os personagens, né, então não tem muito diálogo. Eu queria te ouvir, Laudo, para entender agora que eu e o Alexandre aqui, a gente já leu o RAF da HQ, a gente já sabe que ela tá bonitinha, fechadinha. Eu queria te ouvir e entender como é que foi esse processo aí, como é que você chegou nessa solução de dar a voz a cada um e como é que a leitura impactou no visual. Você falou um pouco do visual de um dos personagens, eu queria entender como é que foi esse processo de concepção do visual dos personagens como um todo. Bom, assim, eu peguei uma tradução do Polidori, e, enfim, eu peguei a história, o conto, e eu fiz umas 2 leituras, assim, para assimilar a história, né? E aí fiz, acho que mais umas 2 leituras para adaptar, para fazer a adaptação. Mas para entender a história, eu fiz umas 2 leituras. Uma adaptação, né? Vamos dizer assim, o princípio dela é você chegar para uma pessoa e falar, olha, o que é a história? A história é isso, 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 isso. Isso é um resumo do que é você fazer uma adaptação, né? O que acontece? O texto, o Polidori, isso não é uma opinião pessoal, isso é pesquisadores, tal. Ele não era um escritor, ele era um médico do Lord Byron, né? Que acompanhou o Byron, o Percy Shelley, a Mary Shelley na viagem aí que culminou com a noite, né? Na noite chuvosa que pariu-se o Frankenstein. E, enfim, a narrativa que ele fez do vampiro, ela não tem diálogos. Então, ela é escrita de uma maneira, e aí já é a minha interpretação, toda para criar-se um clima
de medo, um clima de suspense, de tensão, passo a passo, parágrafo a parágrafo ali da leitura, dando um clima bem pesado para a narrativa, para as coisas que envolvem lá o Lord Ruthven, né, que é o vampiro. Só que quando eu fui pensar na adaptação, depois de entender a história e ter essa percepção, não dava para fazer. Eu precisava dar uma voz, porque a forma, né, a linguagem é outra, né? Então, assim como se fosse filme, né? Eu precisaria dar voz a esses personagens. Então, a ideia era pegar basicamente o que no caso específico do Lord Ruthven, né, que é o vampiro, e o Aubrey, que é o protagonista, vamos dizer, da história aí, e dar uma personalidade para eles perante derivado, melhor dizendo, daquilo que a narrativa conta, né, o que é o personagem. E aí você transformar muita coisa, 90% do que está narrado, em diálogos, né? E nesses diálogos você passar algumas coisas que são fundamentais ao personagem, no caso do o vampiro em si, fica muito claro, fica muito óbvio e forte no texto do Polidori, na forma narrada. Por exemplo, por ser a primeira vez que se conta, que se criou um conto, um texto literário que ficou famoso e se tornou um clássico sobre o vampiro, a forma que esse monstro, vamos dizer assim, ele é apresentado, ela é muito curiosa, porque não há uma menção na história a elementos dogmáticos, né, da figura do vampiro, ou seja, em nenhum instante o Polidori fala de presas, de dentes com presas, ele não fala de estacas, de cruz, de um personagem que vive na noite, de morrer à exposição à luz do sol. Não existe isso na história do vampiro. A única menção sobrenatural que tem na história e que não é usado e que não foi muito perpetuado em outros contos, e no Drácula, né, que é o mais famoso, que é a questão de ser ressuscitado à luz da lua. Então, assim, o personagem, o fundamental do personagem é que ele é uma pessoa sem caráter nenhum. Ele usa e abusa e suga toda a energia, tudo que é possível das pessoas, e levando as pessoas a uma autodestruição ou uma destruição, além dele mesmo matar as pessoas. Só que no livro do Polidori, em nenhum instante, o momento do assassinato, da morte, né, da vítima, ele descreve. Isso é sempre posterior, quer dizer, é o corpo que é encontrado, então você não sabe como ele mata, mais ou menos, digamos assim. Então, tudo isso eu tive que trabalhar numa outra leitura, mantendo isso, que é uma característica muito legal do livro, do conto do Polidori, para uma história em quadrinho. Então, você tem um cara ali sem caráter nenhum, que faz pouco caso do ser humano em si, né? Ele não tem preocupação, não tem nada. Então, isso está em diálogos, em algumas cenas ali, principalmente nas primeiras cenas da história, para situar bem o leitor, o que ele está vendo do personagem, né? E teve uma questão também que o Polidori ele tinha um relacionamento meio esquisito, ali meio estranho com o Lord Byron, de quem ele era médico. Ele viajou com o Byron e com os Shelley, né? Para ministrar uma droga ali que o Byron usava, que eu não lembro qual era. E o Byron deveria ser uma figura muito complicada para lidar,
E é histórico, né, que a personalidade do Lord Ruthven é muito baseada na figura do Byron. Então, daí vem toda essa coisa do cara nobre, né, de um cara elegante, de um cara fino. Você não tem referência desses clássicos, né, de nenhum vampiro ligado à pobreza, à miséria, seja lá de onde for. Ele é sempre ele vem dos nobres. E tem tudo isso vendo. Então, eu fiz um vampiro. Eu não encarei muito o Byron. O Byron se safou comigo nessa. Eu não encarei muito o Byron para compor o meu Lord Ruthven. Aí eu quis fazer uma figura mais estilosa, mais bonita, mais moderna, um pouco que ele destoasse um pouco dos outros ali, dos outros personagens, né? Então, isso é o lado legal de você fazer uma adaptação privilegiando a sua visão da obra e respeitando a matriz, né? Mas vou te falar, viu, Lauda, que a Alexandre, mudança que você fez, teve mais de um internauta ali no Facebook que reconheceu, até te marquei na postagem, que reconheceu o Ronivon ali na cara do Lord Ruthven como uma possível inspiração. Então, acho bacana essa ideia, né? Porque a gente vê muito isso na história. O Lord Ruthven, ele é quase que um Dorian Gray ou um Gatsby, né? Ele tem essa coisa bem do bon vivant mesmo e tal, que é uma característica bem diferente. Talvez a gente tenha um pouco disso no Drácula, naquela época, quando ele chega em Londres e ele realmente faz os primeiros ataques e rejuvenesce, e aí, principalmente naquela visão do Coppola, do cinema, que ele aparece com aquele óculos azul ali e tal, todo estiloso, mas que não é algo que está tão marcado no Drácula do Bram Stoker no livro, né? Quero fazer só mais um comentário. A gente não tem, como você falou, a menção de presas. E tem eu não vou falar o que é para não dar spoiler para ninguém, mas tem um episódio com o pescoço, né? Que tem, o pescoço tem uma coisa a ver aí, mas não da forma como é trazido, né? Em geral, o vampiro vai lá e morde o pescoço. Então talvez essa cena com o pescoço, que eu não vou falar o que seja a origem da mordida no pescoço, né? Não sei. De repente É um detalhe curioso. Eu vou tentar responder para você, vou responder para você sem dar gancho, sem dar pro spoiler, spoiler. né? Uma história de 200 anos, né? Vamos dizer assim, não tem como você não dar spoiler, mas não é uma história tão conhecida assim. Só para uma coisa, o Drácula, né, que você estava falando do Bram Stoker, ele ainda mantém o do livro, né? Ele mantém uma coisa de uma figura meio parada no tempo, de um lugar todo empoeirado, sabe, de uma coisa antiga, sabe? Ele tem isso, né? O do Polidori, ele é um cara extremamente elegante, um cara extremamente bonito, né? Tanto que o livro, o conto, né, explica que quando ele aparece em Londres pela primeira vez, toda Londres, né, toda a sociedade londrina volta os olhos para ele, né? Então ele era um cara muito sedutor. Isso é muito legal no personagem. A questão do sangue, né, do pescoço, é um detalhe que ele foi muito interessante como apareceu isso no conto. Eu lembro que você ainda virou para mim, né? Você mandou uma mensagem, né? Falou, Laudo, mas aquilo ali é aquilo ali? Eu falei, é. E aí, como eu usei uma forma de narrativa na história, porque precisava ter uma certa narrativa na história, sem se fazer uso dela direito, eu quis fazer um jogo com o leitor, eu gosto disso, sabe? Eu sempre fui fazer isso no meu quadrinho, alimentar o leitor e depois puxar o tapete dele, por mais que isso, no caso do vampiro, possa ser pequeno, mas numa primeira página, né, que tem essa coisa do pescoço aí, obviamente que vai se ter uma interpretação, né?
Vou te Eu não falar, vou falar mais, porque se eu falar eu entrego, não né, entregar, cara? Mas eu vou te falar que isso é uma característica do teu quadrinho mesmo, que eu acho que sempre me encantou. Você dá sempre essa coisinha, sabe, do detalhezinho, é que eu falei, na Tianinha mesmo a gente comentou de um detalhe que eu não vou falar aqui, porque senão o vídeo vai para maiores de 18, mas você sempre coloca alguns detalhes que o leitor mais atento, ele pega e dá uma enriquecida fenomenal na história. Vou passar a bola pro Lucas, porque já que eu falei de Oscar Wilde e de Retrato de Dorian Gray, eu acho que o Lucas tem coisa para falar aí, né, Lucas? Maravilha. Alexandre, tem muita coisa boa vindo por aí, né? O pessoal sabe, quem está acompanhando a gente, sabe que a Escafandra é uma revista bimestral, é uma revista que vai sempre trazer autores diferentes com histórias fechadas. Então a gente está tendo a honra de começar a nossa jornada, né? A jornada da Escafandra, com o Laudo fazendo essa adaptação fantástica do Vampiro de Polidori. Estou ansioso para o pessoal estar com ela na mão para a gente poder debater detalhes sem dar risco de spoiler, né? Então tem muita coisa legal nessa linha. Mas a gente já está falando da segunda Escafandro, então a gente vai ter a honra de receber o Flávio Soares, né? O Flávio Soares, ele tem projetos incríveis como Minha Vida com Logan. Quem não conhece, eu recomendo que você conheça esse projeto, é um trabalho belíssimo, e ele vai adaptar Os Crimes de Arthur Saville, de Oscar Wilde, mais uma obra sensacional, que não é tão conhecida assim, né, Alexandre? Então acho que a galera vai ter oportunidade de mergulhar com a gente numa obra que tem um certo humor negro, né? Cara, O Crime de Arthur Saville, do Oscar Wilde, é um conto incrível, eu acho muito legal. Foi uma sugestão do próprio Flávio, porque ele traz um elemento de humor que é um humor clássico, né? Só que ele não é... A gente pensa, quando a gente fala humor clássico, muita gente pensa no humor pastelão, naquela coisa meio Trapalhões, ou na comédia de situação dos anos 80, 90. O humor clássico ele não tinha tanto essa característica, né? Ele tinha aquela coisa da situação, mas em geral era o fato do cara tentar uma coisa e não conseguir. Eram esses, né, descompassos da vida. Então o que eu acho muito legal é porque a história ela é um mistério, meio no clima de Sherlock Holmes, assim, se você já leu o conto, você sabe do que eu tô falando. Se você não leu, eu tô tentando não dar spoiler para quem não leu, não tem spoiler da HQ. Mas é uma história meio de investigação. O Lord Arthur Saville tá para casar e aí ele conhece um quiromante que diz que tem um crime, né, para acontecer. Eu não vou dizer que tipo de crime, mas que o futuro dele tem um crime, uma coisa ruim para acontecer. E o Arthur é um cara totalmente cético, mas aos poucos ele começa a falar, pô, mas e se isso for verdade? Então ele começa a tentar evitar isso. De que forma? Ele tenta acelerar o caminho dele ao encontro dessa coisa ruim do futuro dele. Ele fala, se eu adiantar, então depois disso eu passo por essa e tá tudo bem. Só que toda vez que ele tenta consumar o crime, alguma coisa dá de errado, então é nisso que começa a ficar engraçado toda a situação. O traço do Flávio a gente vai mostrar para vocês em primeira mão aqui. Isso aqui é um teaser, não é ainda a capa definitiva, mas a gente está mostrando aí um teaser para vocês verem o traço. Esse que está na tela é o Arthur Saville. Tem também alguns esboços do Flávio Soares aí, e é mais ou menos nesse traço, que é um traço super estilizado do Flávio. Ele tem um tom de engraçado, mas ao mesmo tempo ele dá uma seriedade para essa aventura / mistério, que, meu, tá muito gostoso de ler. A gente já leu o roteiro tá pronto, então a gente já sabe como ele tá ilustrando e já tem algumas páginas sendo esboçadas aí. O Flávio tá já... Tem uma página que tá finalizada, então mais engraçado é isso. A gente já tá com uma página finalizada da segunda Escafandro, galera. E essa é basicamente tudo que eu posso falar, por enquanto, desse projeto. Tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido, Lucas? Não, Alexandre, é isso mesmo. Cara, muita coisa legal vindo aí, né? Lembrando, pessoal, história fechada, colorida. A gente está falando de 36 páginas, dá para desenvolver muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agora, Alexandre, tem mais novidade fora de quadrinho vindo aí, cara, no Uber? Vamos nessa. A próxima coisa que a gente quer falar e anunciar, a gente está em parceria com o pessoal que desenvolveu o Tagmar, o primeiro sistema de RPG brasileiro. Lá nos anos 90, o Tagmar foi criado por uma turma de brasileiros que queria justamente trazer o mesmo tipo de proposta que a Ultimato do Bacon Editora quer trazer para os leitores. Eles queriam fazer um sistema de RPG
que fosse acessível, galera. Porque lá em 91, tudo que vinha de livro de regra de RPG e tudo mais era importado dos Estados Unidos, então chegava a um preço caríssimo. A gente está falando de uma época antes da estabilização do plano real, época que a inflação era altíssima. Então, para você jogar, por exemplo, um GURPS ou um Dungeons and Dragons, você tinha que ter livro de regra, livro de magia, você tinha que ter uns 4 ou 5 livros para fazer uma aventura. O Tagmar tinha uma outra proposta. Tudo isso vinha num livro de regra só. Você tinha regra, magia, aventuras pré-concebidas e muitas outras coisas que são importantes para o jogo, tudo nesse sistema em um livro de regras. O Tagmar parou por uma época e depois, lá nos anos 2000, um grupo de fãs e jogadores do sistema reativaram o Tagmar. Resumindo a história, que é longa, em 2018 foi lançado o Tagmar 3.0. É uma licença Creative Commons, então se você acessar o site do projeto Tagmar, você pode baixar os livros de regra gratuitamente na versão digital. A Ultimato do Bacon Editora está entrando para ser parceira do pessoal e gerar cópias impressas dos livros de regras e de todos os outros livros acessórios. Então a gente vai abrir uma campanha para fazer uma impressão do livro de regras com 300 e tantas páginas, completinho, a preço de custo, pessoal. Então a gente ainda não vai anunciar valores e tudo mais, porque o projeto está vindo aí. Mas saibam, quem for jogador de RPG, tiver curioso com o sistema, quem é jogador de Tagmar e quer ter uma versão impressa do livro, fica esperto, fica ligado aqui no Sobrecapa, lá no ultimatodobacon.com, porque quando chegar o momento a gente vai anunciar e vai ser uma tiragem exclusiva a preço de custo, que depois não vai estar à venda em nenhum outro lugar, porque como a licença é Creative Commons, a gente está realmente dando um suporte para quem quer ter a versão impressa. Isso não é um produto para venda, tá? Então, estou frisando bem, porque envolve licença Creative Commons, a gente vai cobrar só o preço de custo da impressão do material e distribuição e entrega na tua casa. Então, eu acho que esse anúncio, né, Lucas, fala por si só, né, cara? Com certeza, cara. Eu queria passar para o pessoal aí, quando a gente anunciou o começo da editora, a gente firmou 2 compromissos muito grandes com o leitor. Primeiro, incentivo total ao material nacional, né? Então esse anúncio do Tagmar, ele vem em direção a isso, né? Apesar de não ser quadrinho, é RPG, a gente sabe que tem muita gente que curte, tem um mercado gigantesco, então para a gente é uma honra ajudar o jogador de RPG, ajudar a galera que curte RPG, a ter o seu livro de regras do Tagmar impresso, frisando preço de custo. E esse é o nosso segundo compromisso. A gente falou isso desde o começo. O que a gente quer é trazer material nacional de qualidade, de autores que queiram ou se lançar no mercado ou que já sejam grandes nomes, como é o caso do Laudo, a preços acessíveis, tá? Esse é o compromisso do Ultimato do Bacon, editora, e a gente mostra isso para vocês. A ideia é cada vez mais reforçar esse compromisso com vocês. Vocês podem esperar da gente sempre coisas nesse tipo de linha. A gente está animado demais. Tem um monte de anúncio para vir pela frente aí, mas eu vou pedir para o Alexandre me tirar da tela, porque senão eu vou me empolgar e vou falar demais. Alexandre, acho que tá bom da gente parar por aqui, porque senão eu vou me empolgar e vai acabar saindo coisa que não é para sair. Será que a gente não fala da terceira escafandra? O Laudo tá aqui, o Laudo sabe qual é. Vamos deixar o Laudo. A gente não mostra nada ainda, mas a gente pode de repente falar quem é o autor e qual é a obra, não? O Laudo deu ok ali, se o Laudo já falou. Então vai, Laudo. Então vou deixar o Laudo. Por favor, anuncie, Laudo. Por favor, não, faço. Eu acho bacana, manda ver. Não, a gente faz questão. Total apoio. A gente faz questão porque, cara, convenhamos, vou soltar uma interna aqui para quem está assistindo. Todo esse projeto, o Ultimato do Bacon Editora, deve muito de ter, de fato, nascido graças ao Laudo, que é um cara que sempre falou nas nossas orelhas aí, que quando a gente conversava, que falava, pô, seria legal vocês talvez tocassem uma editora de uma forma bacana e tal. E o Laudo foi um dos grandes inspiradores. A ideia da Escafandro partiu em grande parte dele, foi ele que falou, pô, uma revista pulp era uma coisa legal de fazer. Ele veio com muita ideia pra gente. Então, Laudo, tenha a honra, anuncie pra gente aí qual é a terceira. É o Marcel Bartolo, navegando numa área que ele gosta e faz muitíssimo bem, que é a área de terror, e ele vai adaptar um Machado de Assis, né? A gente está trazendo clássicos
universais, vamos dizer assim, né? Mas temos que trabalhar com material brasileiro também. Então, Alexandre, então vamos segurar esse mistério. Segura esse mistério, cara. Acho que a gente já deu muita palhinha. Já sabe que é o Marcel Bartolo na terceira. Olha os nomes aí. Isso é até legal do Machado de Assis, porque esses dias, né? Machado de Assis, depois de tantos anos que o cara morreu, o cara ainda precisa provar para uma geração aí que ele é muito bom, né? Sendo que o cara está sendo consumido em Londres, na Inglaterra, ele é um autor que está sendo descoberto agora. E é uma coisa que acho que outro dia eu estava comentando com o Marcel, que o Machado é um cara difícil de ler. Não, ele não é difícil de ler. Leia com mais atenção, né? E o principal que a gente está falando, independente dele ser difícil, ele é um criador de história, né? Então, assim, o que o Marcel vai trazer é uma adaptação de um conto dele de terror, né? Então, Machado de Assis fazendo terror, Machado de Assis fez terror, né? Então, isso é legal. Laudo, eu vou, para finalizar, vou pegar só esse seu gancho, porque é bem lembrado, né? Eu acho que se hoje a linguagem fica difícil, por que fazer em quadrinho, né? Eu fiz um prefácio aí, não posso revelar mais detalhes, mas para uma outra editora, de uma coleção de quadrinhos e de adaptações literárias para quadrinhos. E aí me pediram que eu justificasse o porquê fazer quadrinhos de uma obra literária que já está há tantos e tantos anos, né? Tem algumas obras que estão aí há 200, 300 anos, outras são mais recentes, 50, 80 anos, enfim. Mas por que fazer uma adaptação em quadrinhos? Talvez justamente para isso, para mostrar que se a língua evoluiu de 300 anos para cá, de 150 anos para cá, essa talvez seja uma das poucas barreiras, né? Você tem a transmissão de época e você tem a barreira da língua. Quando você traz isso para o quadrinho, a cenografia de época ela está representada no desenho. E a linguagem, ela muitas vezes, ela é modernizada para o leitor poder entender melhor. E quando você entende essa história, que talvez seja mais difícil, a gente, né, não posso julgar o leitor pelo tipo de leitura que eu fiz na minha vida. Então, se o cara fala, né, que nem o famoso youtuber falou que Machado de Assis é difícil, eu li quando eu tinha 10 anos e não achei nada difícil, achei maravilhoso. Mas vamos lá, cada um tem o teu ritmo de leitura. Quando você pega uma versão em quadrinhos, você vê e fala, cara, que história incrível. O roteiro do Marcel também tá pronto. E tá incrível a história. Você olha e fala assim, cara, é uma bela de uma história. Então, para você ler o conto depois, tendo lido em quadrinhos, para você pegar e ler o conto, você já leu o conto meio que sabendo a história. Talvez se você tiver alguma dificuldade com o português falado há 100 anos atrás, 150 anos atrás, você pega o conto, vai ser um auxílio e você vai conseguir entender toda a linguagem do Machado de Assis depois. Então, galera, não vai nessa de que é difícil ler os clássicos. Se você achar que é difícil, começa pelas nossas adaptações em quadrinhos, depois você pega os clássicos para ler, compara um e outro, pega os comparativos do sobrecapa aí para te ajudar e vai em frente. Porque é uma leitura deliciosa. Eu sou fãzaço de Machado de Assis. Lucas, mais alguma coisa? É isso aí. Lucas, algo mais a acrescentar, Laudo? Eu queria finalizar agradecendo primeiro ao Laudo, né? Eu acho que é uma honra imensa para a gente poder começar um projeto, poder começar uma editora com uma HQ dele. Isso tem nem o que dizer. Então, agradecer demais ao Laudo primeiro. Depois, agradecer a galera que está apoiando a gente no Catarse, agradecer ao pessoal que está acreditando. Então, galera, a gente tem a nossa busca é por cada vez mais fazer com que material brasileiro chegue até você. E o meu desejo é que a Escafandro seja de fato uma porta de entrada, que você possa conhecer esses autores nacionais incríveis e que a partir daí você possa conhecer outros trabalhos deles, se é que você já não conhece. Então, tem muita coisa legal para vir por aí. Fica com a gente, tem muito projeto bacana para a gente anunciar até o final do ano. Como eu falei, a gente está se segurando aqui, mas tudo isso obviamente é graças ao apoio que vocês estão dando pra gente, seja o apoio na compra, seja o apoio de trocar com a gente no nosso grupo de WhatsApp, seja o apoio do carinho que vocês dão nas redes sociais e nos outros pontos de contato que a gente tem. Então, só agradecer vocês, galera. Vamos que vamos, tem muita coisa para vir por aí de boa e é isso. Brigadão, Alexandre, brigadão, Laudo, uma honra estar aqui com vocês. Vamos que vamos.
Alexandre, Lucas, eu que agradeço pela parceria, né? Por vocês darem um crédito ao meu trabalho, né? Ao meu padrinho para ser o pontapé, para ser o pontapé inicial do projeto da editora Ultimato do Bacon, né? Então, a gente fica meio preocupado, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? O primeiro projeto de uma editora e o primeiro número de uma coleção, então é uma dupla responsabilidade, né? Então, exige que a gente trabalhe bem, né? Trabalhe com respeito, né? Então, obrigado aí por essa confiança. E por quem já está apoiando o projeto também, né? Desculpa, por quem já está apoiando, já está pré-reservando seu exemplar. Com certeza, Laudão. A gente só agradece a você pelo profissionalismo, pelo carinho de sempre. Eu quero falar para quem está em casa, quem não conhece o Laudo, eu sempre fui muito fã do Laudo, falo sempre, tem até playlist aqui com os trabalhos dele, então confere, não deixa de conferir. Mas depois de ter sido fã do Laudo, hoje a gente está trabalhando junto aí nesse projeto, e trabalhar com o profissional Laudo Ferreira é uma coisa muito bacana. O Laudo é um cara ponta firme, não deixa a gente na mão, a gente tem sempre uma conversa aberta, franca. Então, Laudo, obrigado, cara, por essa amizade e por esse profissionalismo. É raro às vezes a gente tá trabalhando e acha difícil encontrar bons profissionais, então obrigado mais uma vez. Quero agradecer como Lucas, como Laudo, a todo mundo que está apoiando no Catarse. Galera, vai até dia 17 de março, então se você ainda não garantiu a sua, confere lá, você não vai se arrepender. Como o Lucas disse, 36 páginas, miolo em offset, capa cartão, a gente está fazendo um acabamento bonitinho por R$18 a HQ, é um preço muito, muito tranquilo comparado com todos os outros lançamentos que a gente vê por aí, então dá uma olhada lá. E aquele convite de sempre, galera, aquele agradecimento de sempre. Se você está com a gente até agora, obrigado por sua audiência. Não esquece de conferir ultimatodobacon.com e aqui no canal. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!